E Jesus, em toda a sua sabedoria, todo o seu conhecimento, se dignou a descer e estar aqui conosco num corpo semelhante ao nosso aqui. Deixou vários recados para a gente. E um deles, uma recomendação que ele deixa lá no Sermão do Monte, no finalzinho do Sermão do Monte: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então, de cara, a gente já tem que ter um entendimento que ser perfeito como Deus é, para nós que somos espíritos, não tem jeito. Não tem jeito. É sempre uma meta que vai estar à frente, mesmo porque, se eu me torno perfeito como Deus é, eu passo a ser Deus. O que é inviável, não tem jeito, não pode. É contra a regra, né? A regra é bem clara, né, Soés? Nós não vamos conseguir ser perfeito como Deus. Nós não vamos conseguir sermos bons como Deus. Mas a nossa meta é de caminhar em direção a essa perfeição. E para a gente entender melhor esse versículo, nós vamos usar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livrinho aqui é uma edição mais antiga. Antiga sim, né? 94. Então esse livro me acompanha desde 1994. Toda vez que eu pego ele, eu gosto de ver no início da introdução aqui, tem um lugarzinho que eu anotei a data do dia, da reunião do dia, 19/10/1994. Então, desde 94 que esse livro me acompanha. Eu sou obrigado a ter algumas reflexões, eu poderia ter aproveitado mais a vida e ter praticado mais, né? Mas nunca é tarde, não é isso, Edson? Nunca é tarde, né? A gente sempre pode fazer um pouquinho mais do que a gente está fazendo, aproveitar mais a vida e, claro, colher o resultado disso. E no capítulo 17, que fala sobre esse versículo, que chama mesmo Sede Perfeitos, eu escolhi os itens 7, que fala sobre o dever. O dever. Vou contar uma historinha para vocês aqui, para a gente entender um pouco mais sobre o dever. Vamos viajar, vamos deixar nosso pensamento voltar 2000 anos atrás, por alguns minutos. E vamos imaginar que nós vimos Jesus. A gente estava lá no nosso trabalho, no nosso afazer, ou estava na roça, ou estava na praia voltando de uma pescaria, ou fazendo uma atividade qualquer. Nós tivemos a oportunidade de ver Jesus. E eu tenho certeza que quando nós vimos essa pessoa, esse ser, esse espírito, nós ficamos encantados com o magnetismo dele. Aparentemente uma pessoa normal, vestido como todo mundo se vestia, mas aquilo que ele falava tinha uma força, tinha um poder que mexia com a gente por dentro. Ele tinha os discípulos dele, que o acompanhavam, 12 homens, né, que foram citados lá. Mas existiam também as mulheres que acompanhavam. Duas que eu quero lembrar aqui, uma delas é a Maria de Madalena, que era a mulher que tinha 7 demônios, hein, Soedes? Mulher com 7 demônios, o que é isso que aconteceu com essa dona, né? Eles falavam que ela carregava 7 demônios. E tinha também uma outra, que chamava Joana, e o marido dela era Cusa. Então a mulher era tão deixada de lado, né, que o sobrenome ela chamava Joana, e o sobrenome dela era o nome do marido dela, a Joana de Cusa. Mas não vamos muito longe, não, que lá em Sabará, né, quando eu era menina lá em Sabará, viu? Eu chamava minha mãe também, era Maria. Aí as irmãs todas chamavam Maria. Aí meu pai chamava Hélio. Ela era Maria de Hélio. Então, ela era um apêndice, né, no braço do marido dela. Nem pouco tempo agora, né, 50 anos, mais ou menos. É a Maria de Hélio. A Maria de Hélio. Então, a Joana era de Cusa, que viu Jesus nos ensinamentos dele, na pregação dele, naquilo que ele fazia, naquilo que ele falava, da maneira de ele agir, e se encantou também pelo Cristo. E se tornou também uma discípula do Cristo. O Cusa, ele tinha um cargo político de importância, né, tinha dinheiro,
E como todo político, bom político, ou não sei, como alguns políticos que existem por aí, ele sempre estava no meio, em cima do muro. Então, se ele estava perto dos romanos, ele apoiava completamente as ideias dos romanos. Se ele estava junto dos judeus, ele apoiava completamente as ideias dos judeus. E nesse malabarismo que ele fazia ali, ele tinha vantagens, principalmente monetárias. Sempre perto do poder ali. E a Joana, aproveitando essa condição financeira que ela tinha, que o marido dela tinha, ela meio que ajudava os discípulos, no sustento de alimentação, de pousada que precisasse ali de recurso monetário, ela ajudava. E aqueles que acompanhavam também ali, ela sempre ajudava. Então a Joana de Cusa vai ser o personagem que eu vou usar hoje para falar do dever, que é o item 7 aqui, a instrução dos espíritos. O espírito que fala isso, que deixou essa mensagem para nós em 1863, lá em Paris, é Lázaro. Eu gosto de lembrar de Lázaro como uma pessoa que morreu 2 vezes, que estava morto, foi ressuscitado, depois morreu de novo. Mas a gente sabe hoje em dia, com o desenvolvimento da ciência, que se já ocorreu a morte, seria contra a lei da natureza alguém voltar da morte e utilizar o mesmo corpo. Não tem jeito. Então provavelmente era alguma doença, alguma enfermidade que ele tinha, ou ele entrou numa espécie de estado de coma e eles não souberam identificar ali o estado que ele estava. Então foi considerado morto. Mas não vamos discutir isso, alguns vão falar que estava morto, que não estava, que Jesus pode fazer, porque ele conhecia todas as leis, e se ele quisesse fazer um milagre, ele podia fazer, ele era o enviado de Deus. Outros vão dizer, não, que Jesus não derrogou nenhuma lei. Tudo aquilo que ele fez estava de acordo com as leis universais, e ele não fez nenhum milagre. Ele tinha um conhecimento muito grande. Então, para a gente não ficar discutindo sobre isso, vamos para o lado moral, reverenciando o Lázaro e todos aqueles espíritos que estiveram do lado de Jesus, e fazemos hoje, nós, por merecer, sermos chamados também de discípulos de Jesus. Então, a Joana de Cusa, ela esteve do lado de Jesus enquanto Jesus estava vivo, Jesus foi crucificado, e ela continuou seguindo os caminhos do Cristo, os ensinamentos que ela teve ali do lado de Jesus. Mas acontece que a vida, ela às vezes dá uma reviravolta, Dá uma reviravolta. Uma boa história tem que ter uma reviravolta, Suécia? Você chega na novela lá, que a mocinha conhece o mocinho, os dois casam e vivem felizes para sempre, mas cadê a história? Cadê a reviravolta? Cadê o vilão? Cadê aquela coisa que vai fazer, modificar? Então as histórias nossas reais também tem aqueles momentos de reviravolta. No teatro se chama de peripécia. É o momento que acontece uma peripécia que modifica o rumo da história. Então o marido da Joana, que era o Cusa, a situação política do local se alterou, modificou, e aqueles poderes que ele tinha acabaram. Coisa que a gente não pode esquecer, gente? Tudo que a gente vive, toda aquela situação que a gente está hoje, ela é temporária, ela vai modificar, com certeza. Se hoje eu estou como patrão, amanhã eu posso vir como empregado. Se hoje eu estou como empregado, amanhã eu posso vir como patrão. Se hoje eu estou como aluno, amanhã eu posso ser professor. Se hoje eu sou professor, com certeza tem um aluno. Posso me transformar também um aluno em uma sala qualquer, em uma matéria qualquer, em uma coisa qualquer. Então, a vida sempre modifica. E essas modificações que acontecem na vida da gente, pelo nosso entendimento, às vezes a gente acha que é algo aleatório. Estava caminhando em determinada direção e de repente modificou tudo. Mas muitas vezes essas modificações são resultado de uma programação que veio antes de eu reencarnar. Antes de eu reencarnar. E muitas vezes eu escolhi. Ontem à noite eu estava vendo uma palestra e o expositor estava falando assim que uma vez chegou uma mãezinha para ele, descendo as lágrimas, triste, porque ela tinha perdido filho.
E ela, se dirigindo a ele, me fala uma palavra, me diz alguma coisa para me ajudar, para eu poder superar isso tudo. E ele falou que ele teve inspiração na hora. Ele olhou para ela e falou assim, olha, esse filho seu, por aquilo que ele fez em outras reencarnações, nessa vida, ele iria ter que morrer jovem. É a colheita daquilo que ele plantou no passado. Claro que ele não falou o que o filho falou, né? Mas é algo do passado que ele tem que viver, um resgate que ele teve que fazer, que tem que fazer nessa vida, que ele se propôs a fazer. E você, quando soube que ele iria passar por essa aprovação, que é uma aprovação, morrer jovem é uma aprovação, né, gente? Eu já estou nesses 50 anos, mas você com 10, 12 anos, a vida começando, e você vê a vida interrompida, é uma aprovação, com certeza. Para você que está passando por isso, e para a família que vai ficar, né, que vai ver, que vai te levar para o cemitério. Então, esse expositor falou com ela, olha, esse espírito te pediu ajuda e você se predispôs a reencarnar e ser mãe dele. Você se predispôs a ajudar e você disse para ele, você vai passar por isso? Então eu vou junto. Você não vai passar por isso sozinho, não. Eu vou te ajudar. Então as reviravoltas, as peripécias que acontecem na nossa vida, muitas vezes já foram programadas, eu já fui preparado anteriormente, a espiritualidade está me acompanhando e Deus sabe que isso está acontecendo? Sabe, Maria? Deus sabe que isso tudo está acontecendo? Quando morre um menino de 12, 13, 14 anos, Deus sabe que isso está acontecendo? Sabe, não sabe? E Ele permitiu que isso acontecesse? Permitiu que acontecesse, tanto que aconteceu, né? Agora, alguma coisa aconteceria se Deus não permitisse? Tudo que acontece nesse nosso caldeirão aqui, Deus está sabendo. E tudo isso, por incrível que pareça, por algumas coisas que a gente vê às vezes acontecendo, e acontece conosco também, né? E o que acontece com os nossos familiares é para o crescimento do nosso espírito. Então a Joana, a esposa de Cusa, ela se viu numa situação difícil. Que o dinheiro, aquela situação econômica, aquele poder, aquele respeito todo que eles tinham, acabou. E ela tinha o filhinho dela, que ela também tinha que sustentar. Então ela, que era uma dama da sociedade, se viu obrigada a trabalhar em casa de família. E as amigas dela, não, mas você não vai se sujeitar a isso. Nós vamos dar um jeito, não. Se Jesus, que é Jesus, ele foi na oficina, na carpintaria do pai dele, trabalhar junto, pegando lá no serrote, no formão, no macete é um martelo de madeira, né? Hoje em dia a gente fala que macete é um negócio que você sabe fazer, né? Mas macete é o nome da ferramenta também, tá? Né? Então ele pegou lá no macete, ajudou, batendo no formão lá, ajudando o pai dele. Eu também vou trabalhar, eu tenho condições, eu vou fazer. E ela se torna ali uma serva de casa, que na época era considerado uma profissão menor. Era considerada uma profissão menor. Hoje em dia, você conseguir uma boa pessoa para trabalhar na casa da gente é uma dificuldade, né? E se a gente tem o recurso financeiro, você paga quanto que for, quiser arranjar uma pessoa boa para tomar conta da sua casa. Hoje é uma profissão que é muito respeitada, embora muitos não saibam valorizar isso, mas as profissões que não tinham valor antigamente, como a de professor, hoje já são muito mais valorizadas. Alguns países, né? Alguns países às vezes não valorizam, né? Paga salário parcelado, não tem aquele salário digno, mas na maioria dos países, principalmente aqueles que já reconhecem a importância da educação, os professores são valorizados. Na época de Roma, eles eram escravos, eram servos, e muitas vezes nem salário não tinham. Então ela se dispôs a trabalhar para o sustento dela e o sustento do filho. E ela que vivia ali na Galileia, se viu um dia, peripécia de novo, né?
a reviravolta de novo acontecendo. Dentro do navio, indo em direção a Roma, acompanhando a família para quem ela trabalhava. E ela, como cristã, lá em Roma, se viu debaixo de perseguições. Então, no início, eu convidei a todos a viajar um pouquinho o pensamento lá para Galiléia. Vamos levar nosso pensamento agora lá em Roma. Não há época em que você era perseguido por ter uma ideia diferente. Então, você era preso, muitas vezes condenado a ser comido por feras, a ser morto por gladiadores, ou a ser preso num poste e ser queimado. Porque a sua ideia era diferente. Ou arrastado por animais. Se a gente for colocar uma lista aqui, né? Porque a nossa imaginação para castigo, gente, é fértil. É fértil. Então, até hoje, Deus, né, e Jesus continua esperando a gente usar essa nossa imaginação para o bem, as coisas positivas. Mas, né, a gente era fértil em criar castigos, né? E ela se vê presa e condenada a ser queimada no circo. Ela e o filho dela. Por acaso alguém aqui já queimou o braço na panela alguma vez? Né? Eu acho que todo cozinheiro, né? Principalmente os cozinheiros ruins, né? Sempre arranja alguma coisa que queima o braço na panela, né? Graças a Deus, nosso corpo tem defesas, né? Que antes de acontecer alguma coisa pior, a mão sai, mas ele fica ardendo uma semana, né, Fred? Uma semana você olha para aquela manchinha ali e fala, como dói, né? Como arde, né? Agora imagina você ser preso num poste, eles colocam ali os gravetos ao redor de você, colocam uma espécie de um líquido, né? Para poder acender a fogueira mais rápido e você ser queimado. Então, a Joana num poste, o filho dela do lado dela, e os soldados, aqueles que estavam ali no ofício de execução, dão uma chance para a pessoa abjurar. Abjurar seria negar, deixar de lado aquelas ideias. Então, imagina, né, essa pessoa pega o palito de fósforo, acende e te fala assim, ó, se você negar aqui o Cristo, eu não vou acender essa fogueira que está ao redor de você. Renega o Cristo, eu não acendo essa fogueira. Gente, se fosse qualquer um de nós, você visse o seu filho e você numa situação dessa, e você, eu quero viver mais um pouco, eu vou negar esse Cristo aqui, vocês me libertam. Normal, natural, está atendendo ao instinto de conservação. Mas a Joana, ela quase que nem dava ouvidos para aquilo que os soldados diziam. Ela estava ali disposta a morrer pelo ideal que ela tinha. Mas aí, meus amigos, o filho dela, que estava do lado dela, começa a tremer de medo, né, da condenação, da fogueira que já estava começando a ser acesa, e pede para ela, ô mãe, nós já perdemos, nós estamos para morrer agora, vamos negar esse Cristo, não vamos enfrentar essa coisa não, vamos negar, vamos embora daqui. E ela, que estava com os pensamentos todos voltados para aquelas coisas que ela ouviu da boca de Jesus, aquelas coisas que ela viu Jesus fazendo, ela vira, olha para o filho, e pela primeira vez, desde que ela tinha sido presa e condenada, ela começa a chorar. Porque quando a gente vê aquele que nós amamos sofrendo, aí toca nas fibras da alma, né? Começa a tocar na fibra da alma. E ela começa a chorar. Mas em nenhum momento ela vacila. E ainda vira para o filho, vou dizer com minhas palavras, tá, gente? Com as minhas palavras, não, nós vamos morrer sim. Não vou largar o meu ideal, nós vamos morrer sim. E aí o Cristo
que não tinha nenhuma mácula, que não cometeu nenhum ato negativo na vida dele aqui, aceitou a cruz, eu que sou todo complicado, não vou aceitar, nós vamos aceitar sim a nossa condenação, nós vamos permanecer no nosso ideal. Vamos acender a fogueira. E aí vocês imaginam já, né, o que acontece ali. Mas, os soldados romanos, eu estou achando que eu já fui soldado romano. Eu devia gostar desse negócio, que eu fico muito impressionado com isso. Eles não só não bastava, Soedes, chegar a acender a fogueira, não. Eles ficavam inventando piadinha, sabe essas piadinhas de mau gosto? A gente gosta tanto, né? Eles ficavam inventando piadinha ali para jogar a pessoa o máximo para baixo ainda. E uma das coisas que eles falavam era: e esse seu Jesus aí só te ensinou a morrer? É isso que ele te ensinou? Ensinou a morrer? Aí, mesmo com o fogo ali já tocando a carne dela, ela junta todas as forças e diz para o soldado: não me ensinou só a morrer não, com as minhas palavras, gente. Não me ensinou só a morrer não. Me ensinou a te amar também. Me ensinou a te amar. Eu fico imaginando a cabeça desse soldado depois que ele desencarnou, né? Que vê o esplendor que fica do lado, ou de dentro e ao redor daqueles que eram seguidores do Cristo. O que não devia passar na consciência dele, né? Vendo aqueles quadros ali. Eu estou falando de soldado lá, né? Mas soldados aqui, será? Né? Pregadores de cruz aqui, será? Perseguidores de cristãos aqui, né? Quem sabe? Quem sabe? Graças a Deus nós esquecemos tudo, né? Graças a Deus nós esquecemos tudo. Então isso que a Joana fez, isso que ela viveu e essa firmeza que ela teve, gente, para ela era só o cumprimento do dever. Cumprimento do dever. Então o texto diz mais ou menos assim para a gente. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida para com os outros. Então o que é o dever? Vocês dá para enxergar? Dá para enxergar. Então nós temos o dever, vamos pegar o primeiro quadro ali, nós temos o dever com a sociedade. Quando você pensa que você não pode jogar o papelzinho de bala pela janela do ônibus ou do carro, porque você tem um dever de manter toda a cidade limpa, você está cumprindo um dever com a sociedade. Se você trabalha no escritório, você recebe para isso, você tem o dever de cumprir bem, fazer esse serviço bem feito ali, inclusive para merecer o seu salário. Um pedreiro na obra, ele tem um dever, se tem uma planta, né? Se tem uma planta, tem um dever de seguir a planta do jeito que está lá, que o engenheiro fez, que o arquiteto desenhou, né? E usar, né? Se é uma empreitada que ele está fazendo ali, de se comprometer no tempo que ele está ali, cumprir o dever dele dentro da obra. Né? Se tem um material que ele tem que usar, ele tem o dever de usar o material corretamente. Não pode desperdiçar, não é isso? No quadrinho de baixo lá, nós temos o dever com a nossa família. Se eu sou mãe, eu tenho o dever como mãe. Se eu sou pai, eu tenho o dever como pai. Se eu sou filho, eu tenho o dever como filho. Se eu sou avô, eu tenho o dever como avô. Então, todas as posições que nós vivemos dentro da família, nós temos deveres também. O agricultor, dentro do trabalho dele, no amanho dele, da terra ali, ele tem os deveres dele também com a terra. Não pode ser uma exploração predatória, né, que ele utiliza a terra ali de um tal jeito que ele sai de lá e não consegue plantar mais nada. Aí mata um outro lugar, usa ali o tanto que tem, aí sai de lá, não teve mais com condição de usar, vai para um outro lugar, que é muita técnica que os índios usavam aqui no Brasil. Né, eles iam em determinado lugar, fazia queimada, plantavam lá até quando dava, parou de dar o que eles queriam ali, parava de produzir o que eles queriam ali, ia para uma outra floresta, derrubava a floresta, queimava, e por aí ia nessa situação predatória. Primitiva, né? Primitiva. Mas hoje em dia não cabe isso mais.
né? O agricultor é responsável pela terra que ele utiliza. E o último quadro lá, os nossos deveres para com a natureza. Né? Deveres para com a natureza, né? A gente geralmente pensa num quadro, né? Com a floresta, um riachozinho descendo, os passarinhos cantando. Não é isso? É natureza, claro, natureza também. Mas até com o ar que a gente respira, a gente tem um dever para com ele. Porque o ar que nós colocamos para dentro do pulmão é uma energia que nós estamos recebendo de graça. E nos será perguntado pela própria consciência o que eu fiz com essa energia que eu recebi de graça. O alimento, né, que eu coloquei para dentro do meu corpo, muitas vezes animais sacrificados para que eu pudesse me alimentar, com toda essa energia, todo esse sacrifício que eu pedi da natureza para a minha sobrevivência, o que eu estou devolvendo para a sociedade, o que eu estou devolvendo para o planeta, o que eu estou devolvendo para a própria natureza. Então são os nossos deveres também para com a natureza. O texto fala aqui, né, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro. Dever para consigo mesmo, primeiro. Aquele quadro ali, aquela foto, é uma foto real, gente. Era um discurso que Hitler estava fazendo lá na Alemanha e diversos seguidores ouvindo o que ele falava. E lá no meio circulado ali, tem um senhorzinho, não está dando para ver direito ali, mas tem um senhorzinho, está todo mundo ali fazendo a continência, né? Heil Hitler, que eles faziam na época lá, em adoração àquele líder. Mas lá no meio tinha um moço, um rapaz, um senhor, que não estava fazendo esse cumprimento para Hitler. Por quê? Ele estava cumprindo o dever para consigo mesmo primeiro. Todos aqueles seguidores de Hitler, principalmente os generais que foram levados ao tribunal, eles diziam que eles não tinham culpa. Não, nós não temos culpa não, porque eu estava cumprindo a minha obrigação. Se eu não cumprisse a minha obrigação lá como general, eu seria deposto, passar pela corte marcial, poderia ser até morto. Então era esse o argumento que eles utilizavam. Mas o nosso dever, gente, primeiro, é conosco mesmo, para comigo mesmo. Então aquilo que eu já sei que é correto, mas que às vezes eu vejo todo mundo fazendo, eu sou obrigado a falar uma frase que minha mãe me disse várias vezes na minha vida, que eu acho que vai servir para vocês. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Existe uma relação entre mim e Deus que não importa a mais ninguém. Eu posso sentir a presença de Deus e Deus me percebe o tempo todo. E essa relação entre criatura e Criador, cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem a sua responsabilidade. Então eu procurei saber, esse moço, claro que vira foto lá e vira uma pessoa lá no meio que não estava fazendo a reverência. A quem que é esse daí? Foi preso, né, e passou por diversas dificuldades, inclusive a própria família dele também por diversas dificuldades, por causa daquela foto lá, por causa desse discurso que estava acontecendo. E ele não aderiu, não quis aderir àquelas ideias ali. Não sei se vocês sabem, né, mas a ideia principal de Hitler era ele queria, né, tipo assim, acabar com metade da humanidade e ia ficar só uma parte dos puros. Né, ele fazer para ele, né, claro, uma elevação da qualidade da humanidade do planeta. E para isso, eles achavam que se precisasse matar, poderia matar. Eu acho que ele foi esse moço ali, que não aderiu a essas ideias, foi muito inteligente. Foi muito inteligente. Apesar das consequências que ele passou. Mas a Joana, da nossa história do início, não sei se vocês estão lembrados, né, por defender, por manter o cumprimento do dever dela,
também houve consequências. Continuando o nosso texto aqui, o dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Então, o Lázaro, ele achou por bem, não precisa falar, não é possível que eu vou ter que falar sobre o dever da profissão, né? Afinal de contas, você ganha, você está recebendo para poder cumprir o seu dever. Então, não é possível que eu vou ter que lembrar você que você está recebendo para cumprir, né? Se a gente vai fazer uma tarefa na cozinha e você está recebendo por isso, o mínimo que espera é que você cumpra a sua tarefa. Né? Então, se você é um médico, né, qual que é o dever do médico? Cuidar dos enfermos. É básico isso. É o mais simples. Então, se eu sou um médico e toda a ideia que eu tenho na cabeça é que eu vou ficar rico por ser médico, eu estou esquecendo a parte principal, que é cuidar dos enfermos. Porque são os enfermos que precisam de médico, né? Até no Evangelho isso. Cuidar dos enfermos. Eu estou precisando contar umas histórias para ele do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que é um médico que teve aqui reencarnado no Brasil, que era um show como médico, ele era um show. E ele ganhou até o título, né, de médico dos pobres. Que era uma época que você não tinha um INSS hoje, você não tinha uma UPA gratuita, né? Como a gente tem hoje, era bem mais difícil você conseguir tratamento. E ele abraçou a causa de cuidar das pessoas, de cuidar dos enfermos. E não tinha glamour financeiro não, gente. Não tinha glamour financeiro não. Teve uma época na casa dele lá, que ele saiu de casa de manhã e a esposa dele cobrou para ele. Falou, traz pão porque não tem nem comida para a gente fazer aqui hoje não. Agora você imagina um mês, você pensar que um médico, faltou comida um dia na casa dele lá, porque ele não levou, não tinha dinheiro para comprar também não. Diz até uma história, eu não sei se é verdadeira, mas estou só repassando, é igual o Facebook, estou só repassando. É porque é toda história que eles contam, que às vezes a gente fica na dúvida se é verdade ou se é mentira, mas acho que vale sempre a lição. Nesse dia, ele estava no trabalho, e foi trabalho assim, daqueles que tem dia que a gente está para trabalhar, que não é fácil não, né? Principalmente nós que lidamos com pessoas, que é um problema atrás do outro, um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. E ele esqueceu, né, que tinha que levar a compra para casa. Então, na hora que ele estava chegando em casa, depois no final da jornada, a esposa dele chega, dá um abraço apertado nele, ele olhando e fala, eu esqueci. Sabe que ela está sabendo que eu esqueci de trazer comida hoje, né? E ela dá aquele abraço apertado, não, mas que maravilha, você nunca fez uma compra dessa aqui em casa? Eu falei, que compra? Entregaram a compra aqui hoje, aqui, ó, olha que maravilha. Aí começou a abrir os armários, então entregaram a compra, ninguém sabe a origem até hoje, da onde veio essa compra que entregaram, mas entregaram lá uma compra mensal completa na casa do Dr. Bezerra de Menezes. Então, aquele trabalho, não sei se foi da espiritualidade, né? Chegou lá, trocaram o endereço de entrega lá, entregaram a compra para ele lá. Não sei detalhe da história, só sei que foi assim, como diz lá, né, a história. E o Bezerra de Menezes, ele tinha uma dedicação mesmo de verdade. Um outro caso dele, e essa eu sei que é verdade, que ele receitou um remédio para uma das suas pacientes. Ela falou, mas como é que nós não temos nem o que comer, como é que eu vou comprar esse remédio que o senhor está passando, hein? Como é que eu vou fazer essa receita que o senhor está passando? Então ele enfia a mão no bolso, não tinha dinheiro, enfia a mão no outro bolso, não tinha dinheiro, olha para o anel, né, todo formando, recebe um anel de formatura. Ele retira o anel, entrega para ela, e fala, ó, vende um anel, troca por dinheiro, né? Vai, compra o remédio e compra comida também. Até o anel de formatura dele, ele repassou para os pobres. Por isso que ele ganhou esse título de médico dos pobres. Então, gente, profissão médico, cuidar dos enfermos. Não é para ficar rico, não. Ficar rico é bom, né, Soedes? É bom também, né? Mas a nossa profissão, as nossas profissões nos pedem cumprimento de determinados deveres. Não é isso? Policial, segurança pública. Então, às vezes, você vê policiais que se misturam tanto com bandido, você não sabe o que é policial, o que é bandido, né? Estou falando mentira, estou inventando história aqui, ou isso é real? É real? É real. Então, ele podia estar cuidando da segurança. Seria o mais básico, né? Seria o mais básico. Qual que é o seu dever? Para que você recebe? Por que você se tornou um policial? Para trabalhar na segurança pública.
Interesses coletivos. Eu coloquei ali uma foto de Brasília, esse eu não vou comentar, não. Vou pular. Vamos passar para frente. E na continuação do texto aqui, o Lázaro fala da seguinte forma: na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, ele fala que é na ordem dos sentimentos. Gente, as coisas do Espírito, elas estão na ordem dos sentimentos. Então, vou relembrar uma mensagem do Chico aqui, para a gente lembrar de que se trata quando eu estou falando aqui de sentimentos. Então, o Chico passa esse ensinamento para a gente assim: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que está tudo mais ou menos. Gente, tudo bem. Tudo bem. Nós viemos aqui para cuidar do nosso espírito, cumprindo os nossos deveres. Se aquilo que eu consigo ver ao redor de mim está mais ou menos, não tem problema. Não tem problema. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos. Amor, sentimento. Sonhar mais ou menos. Ser amigo mais ou menos. O sentimento de amizade que você tem por alguém, seja amigo de verdade. Amigo não dá para ser mais ou menos, não. Aliás, amigo mais ou menos não é amigo, né? Namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos, é acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Aquilo que nós somos é aquilo que nós sentimos. A roupa está mais ou menos, mas qual que é a qualidade do sentimento? O carro que eu tenho é mais ou menos, mas qual a qualidade do sentimento que você dirige esse carro? O emprego que deu para arranjar foi esse aqui. Qual o problema que tem? Quais são os sentimentos que você alimenta no cumprimento dessa profissão, no cumprimento desse dever? As situações exteriores, se tiver mais ou menos, se não tiver do jeito que a gente gosta, não tem problema. O importante é a qualidade. Vou até lembrar da lição que o Soés me passou no último estudo. Você lembra qual que é, Soés? Não lembra não, né? Então vou lembrar o senhor, que o senhor me lembrou. O que importa é o meu comportamento. Porque o comportamento é resultado daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu falo. Comportamento. Comportamento é que importa, né, Soés? Não adianta ter a cabeça cheia de conhecimento, o bolso cheio de dinheiro, morar na casa lá na Avenida Bandeirante, no bairro... Como é que chama aquele bairro lá? Chique? Mangabeiras, isso mesmo. Lá no Mangabeira não adianta, né? Se a qualidade daquilo que eu trago aqui dentro... Ter carro é bom, né? Morar na casa boa é bom. Não estou falando mal disso, não. Mas o importante sempre é a qualidade daquilo que eu carrego em mim. Pode, claro. Pode sim. E existem em todos os lugares, em todos os postos, né? Eu pulei a parte da política ali, né? Para me isentar de falar sobre política. Covarde, né, Soés? Né? Fala de política também. Mas existem no Congresso, no Senado, na Câmara de Vereadores, no gabinete dos prefeitos, boas pessoas, com tarefas dificílimas. Eu acho assim uma tarefa dificílima, porque quando você tem um determinado poder, ao redor de você surgem várias pessoas com interesses. E muitas vezes elas estão ali e são capazes de fazer qualquer coisa para conseguir aquilo que elas querem. Então, se você tem um cargo,
que demanda poder, é uma tarefa muito difícil. Se a gente tem um cargo, ou se você leva uma vida que você tem muito dinheiro, é uma tarefa muito difícil. Se você é uma pessoa muito bonita, é bonita de verdade, tá, gente? Estou falando de Gisele Bündchen. Mas se você é uma pessoa muito bonita, é também uma tarefa muito difícil. São tarefas dificílimas aqui no plano físico. Então, muitas vezes, quando a gente nasce assim, né, com essa carinha mais ou menos, é para você conseguir chegar até o final da vida sem se afogar na lama lá. Né? Se você não tem muito dinheiro na conta do banco, é para você chegar até o final da vida com uma certa paz. São benefícios da providência divina em nosso favor. O texto diz o seguinte: não tem testemunhas as suas vitórias. Então, quando a gente está cumprindo o nosso dever, não tem testemunha. Na hora que a Joana estava sendo queimada lá e o soldado estava tripudiando dela lá, e o circo ao redor, que estava lotado, estava na gritaria, tomando vinho, paquerando, caçando um crush. Tá certo isso? Falar isso? Procurando um crush? Eu estou desatualizado, não sei. Eu acho que é isso, né? Hoje em dia, quando você está procurando alguém para namorar, é procurando um crush. Eu vou publicar isso, se não tiver, né? Alguém coloca no comentário lá, fala assim, é burro. Né? Não é isso não, é isso mesmo? Então tá. Então, mesmo não sou tão burro assim não. Então, gente, não tem testemunhas. Aquela turba toda que estava lá, nem ouviu o que ela falou. Não sabia da qualidade de sentimentos que ela trazia dentro de si. Eles eram incapazes de entender o cristianismo, entender que alguém possa morrer por causa de uma ideia. Então, eles não tinham capacidade de testemunhar, eles não percebiam, não sabiam o que estava acontecendo ali. Mas, para a própria Joana e para uma multidão de testemunhas, sim, no plano espiritual, que toda vez, quando tinha um cristão sendo tripudiado, gostei dessa palavra, quando tinha um cristão sendo tripudiado, sendo condenado, na maioria das vezes injustamente, havia uma multidão de espíritos iluminados para receber esse cristão do lado de lá. E às vezes eu fico me perguntando assim, né? Onde esse povo arranjava essa coragem, né? E hoje eu me digo cristão, será que eu teria coragem de passar por todos esses testemunhos? Os testemunhos que eu sou chamado a viver hoje, será que eu estou dando conta? Eu, de vez em quando me faço essa pergunta, viu, Suélis? Se eu estou sendo digno de ser chamado cristão. Porque essa primeira turma fizeram bonito, fizeram muito bonito. Então, não tem testemunhas as suas vitórias. Não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Então, se diante daquele testemunho lá, a Joana resolvesse voltar atrás, não, eu não vou passar por esse testemunho, não dou conta. Não tem problema nenhum. Humano isso. Assim como nós erramos muitas vezes, né, nós somos chamados por testemunho, e às vezes na hora você nem percebe que é um testemunho, só depois que passa, puxa vida. Era um testemunho, eu não dei conta. Era um testemunho, eu não dei conta. Mas graças a Deus, as oportunidades sempre se renovam, a gente sempre tem a oportunidade de fazer de novo, de reiniciar. Se não deu nessa vida, numa outra. As lições se repetem sempre, porque o nosso destino final é a perfeição. Enquanto nós não formos perfeitos, nós vamos passando pelas experiências, aprendendo um pouco mais aqui, aprendendo um pouco mais ali, às vezes quando cai, né, machuca o joelho, levanta, bate a poeira, né? Continua caminhando. Não pode parar, pode parar. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Tem um filme que eu gosto ainda, né? Os gostos vão mudando, né? Mas ainda gosto. Estou pensando se eu gosto ou não. Tem um filme de Hollywood que no final acontece a grande batalha do Neo contra um programa lá, uma máquina, um grande vilão do filme. Então ele briga, só que o Neo só apanha, Soares. É o mocinho do filme, mas no final do filme ele só apanha. Então ele apanha, cai, levanta. Aí o vilão olha, se levantou, e bate mais nele. Ele dá aquela tontura, se recupera, levanta e volta para a guerra, volta para a briga. Né? E ele fica ali firme até o quanto que ele aguenta.
E esse vilão, que era uma espécie de máquina misturada, é coisa de Hollywood, né, gente? Você sabe que Hollywood, os cinemas de Hollywood é para menino de 8 anos, né? 8 anos, né? O vilão vira pro Neil, pro ator principal lá e fala: por que você está continuando? Você está vendo que você não dá conta? Você está vendo que você não vai conseguir me vencer? Então ele levanta, fala da pose lá da briga, né? Porque eu quis. Porque eu quis. Por que a Joana resolveu passar por aquela situação, a hora de morrer queimado? Que situação é essa? Porque ela quis. Ela quis. Ela utilizou o livre-arbítrio dela. Ela quis. Às vezes você recomenda pra gente coisas simples, né? Olha, vai chegar lá na sua casa, tem um livro lá que chama Bíblia. A primeira que você apresenta o livro, né? Isso aqui, gente, chama livro. É livro. E não, especificamente esse livro aqui é uma Bíblia sagrada. Te recomendo você fazer uma coisa todo dia. Abre lá. Lê lá uns 15 minutinhos. 15 minutos. Aí tem uma história de uma moça que terminou a palestra, foi conversar com o expositor e falou assim: mas o senhor falou lá para ler 15 minutos, eu fui tentar ler 15 minutos outro dia, não dei conta, me deu uma dor de cabeça. Me deu uma dor de cabeça. Não estava conseguindo, não vou ler esse livro mais não dou conta. O expositor olhou assim e falou: só gosta de novela? Gosto de novela. Aí ele viu, né, pegou o filho, né, ficava meia hora comentando sobre novela, novela sabia tudo. Aí ele perguntou para ele: mas na hora que o senhor está assistindo novela, dá dor de cabeça? Aí ela tomou que susto, né? Não dá dor de cabeça, não. Caiu o ensino e falou: ixi, então já que ela já tentando consertar, né, vendo que... O que o senhor acha? Então, o que o senhor me recomenda, então, para eu conseguir ler lá esses 15 minutos sem me dar dor de cabeça? Aí fala: eu não sou médico não, mas eu te recomendo Tilenol. Aí você pega o Tilenol, né, ou então um outro remédiozinho bom para dor de cabeça, né, Dorflex, sei lá, tem várias marcas, né, nem de receita. Aí você toma uns 3, 4 já de uma vez para garantir, né, antes de ler, e lê lá seus 15 minutos. Então, muitas vezes a gente tem as nossas desculpas, né, as nossas desculpas para aquilo que a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não faz, gente, porque a gente não quer. A gente não quer. Eu não quis utilizar o meu livre-arbítrio para fazer. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Aí já toca num assunto delicado aqui, né? A nossa própria consciência. Ele chama de aguilhão. Mais perto que eu conheço de aguilhão é a espora que às vezes se usa para conduzir um cavalo, né? Que esse filme de faroeste lá, dólar furado, tem muito, né? Eles montam no cavalo, ainda dá até um close na bota do artista lá, né, Suécia? O cara vai caminhando assim, dando barulho das esporas, assim, até fazendo barulhozinho. Pois é, o mais perto de aguilhão que eu conheço é isso. Então, para direcionar a montaria para a direção que ele quer, uma das coisas que o cavaleiro usa é essa espora. Então, uma das ferramentas que Deus colocou na nossa vida, vamos dizer assim, que o Espírito aqui chama de aguilhão, que eu vou chamar de espora, tá, para o nosso entendimento, é a nossa consciência. Então, a nossa consciência, imagina só, Edson, uma verdadeira espora que fica, hein? É o aviso de Deus, hein? De Deus, a própria lei de Deus martelando a cabeça da gente aqui, tá errado, faço não, tá errado, faço não. Se a gente ouvisse um pouquinho mais a nossa consciência, esse aguilhão, essa espora, que na verdade é um recurso, né, para nos ajudar no caminho da felicidade, nós estaríamos, nosso planeta todo, né, já estaria em regeneração e muito mais à frente. O problema nosso, aí falo por experiência própria, é que nós somos cabeça dura. Somos cabeça dura. Às vezes a consciência está, aí não, assim não. Opa, aí não, rapaz. Opa, aí não, rapaz, assim não. Calma, é de outro jeito. Mas a gente não quer atender aqui a própria consciência.
E por não atender, muitas vezes, a própria consciência, vão acontecendo coisas na vida da gente para que a gente dê ouvidos às leis divinas. Então existem pessoas que caem um lápis, ele escuta, entende e desperta para aquilo ali. Caída de um lápis é suficiente. Uma frase que ele ouve é suficiente. Entendi, vou fazer, daqui para frente é assim. Agora tem outros que precisa de uma bomba atômica, né? Para a pessoa... O que aconteceu? Ah, agora que eu entendi. Então são as nossas necessidades. E às vezes para a gente mesmo, né? Às vezes tem coisa que a gente escuta, você vê um outro fazendo lá no fundo, ó, que legal, aquilo ali eu vou fazer também. É legal isso. E tem outras vezes que a coisa vem uma avalanche em cima de você, para você entender aquilo que realmente a gente tem que fazer, para a gente entender aquilo que realmente importa. E Deus, gente, coloca diversos recursos na vida da gente para o nosso crescimento. Até os meus 17, 18 anos, a minha convivência era toda ali no grupo da familiar, dos conhecidos, do trabalho do meu pai, aquela região ali de Sabará que eu vivia. E claro que os conhecimentos que eu tinha, os exemplos que eu tinha, era desse círculo. E eu repetia, né, naturalmente, eu via todo mundo fazendo e fazia também. Até que Deus, vamos dizer assim, Deus encaminhou uma pessoa na minha vida para me ensinar uma coisa diferente. Então, uma pessoa que eu conheci, tinha uma grande afeição, né? E essas pessoas que a gente conhece por pouco tempo e rapidamente você cria um laço afetivo muito grande, é porque é uma pessoa que você não conhece de agora. Né? Já é um laço de outras épocas, né? São pessoas que estão se reencontrando depois de terem convivido em outras vidas. Então esse laço, né? Essa pessoa que eu conheci de outra vida, pelo menos eu presumo assim, né? Eu tinha um sentimento muito forte por essa pessoa e eu acredito que as pessoas também tinham um sentimento muito forte por mim. E um dia a gente conversando, ela começou a contar um caso lá do lugar que ela veio, que era muito frio, e falou de frio, mexeu com o seu Edson, que era muito frio. E ela falando lá que para eles dar conta, para a turma lá dar conta de ir para a aula de manhã cedo, no inverno, era 2 blusas, né, vestia uma calça e uma calça por cima. Né, a camisa, uma blusa e outra blusa por cima. Aí você tinha a touca, né, igual do Chaves, né, que tampa as orelhas, né, para não gelar a orelha. E tinha aquele cachecol que eles embolavam assim e tapava o rosto também. Então ficava só o olhinho de ninja, né? Tomando frio para poder enxergar. Também se não enxergava para chegar na escola, né, seu Edson? Podia inventar um óculos aquecedor, hein, seu Edson? Hein? Esquentar os olhos também, né? Ia ficar legal, hein? Olha, não vai roubar minha ideia, não, hein? Então, se ia para aula, só com os olhinhos de fora lá. Ah, tinha luva também, esqueci da luva, né? Tinha luva também. O menino saía de casa todo quentinho. E um dia que ela desses dias mais frios, né? Um colega dela de sala me chega lá com a camisa de uniforme, bermuda, chinelo e a pasta dele. E o frio rachando, sabe? O frio rachando. Então o que ela faz? Ela tira... ela estava com 2 blusas. Essa pessoa já estava com 2 blusas. Tira a blusa de cima e passou para o coleguinha sentir menos frio, né? Ela se desprotegeu um pouquinho, mas ia estar protegida ainda. E deu a blusa para esse coleguinha de sala. Gente, coisa simples, né? Parece até óbvio, né? Mas mexeu comigo de um jeito. Eu nunca tinha visto alguém que tivesse feito uma caridade espontânea. 17, 18 anos de idade. Que a ideia que até então eu tinha de caridade, você foi na missa lá, você, né, eles passaram a sacolinha lá, você colocou um dinheiro lá dentro, né, passou uma campanha do quilo na porta de casa lá, você pegou um mantimento e colocou lá dentro da sacola. Até então, né, a ideia de caridade que eu tinha era isso. Agora você tirar uma coisa que é sua, de verdade,
uma coisa que é sua de verdade, que você necessita, e dividir, isso para mim foi um choque. Mexeu nas fibras do meu egoísmo. Mexeu nas fibras do meu egoísmo. Agora, se fosse uma pessoa que não tivesse um laço afetivo, ele ia chamar de bobo, né? Só que bobo, né? Tá pegando a blusa, tá dando para os outros. A outra tá passando frio, é problema dele. Nossos estados de egoísmo, a gente é capaz de fazer isso. A gente é capaz de fazer isso. Mas como era uma pessoa que eu prezava muito, que tinha um sentimento muito forte, eu gostava muito, aprendia muito com essa pessoa, isso mexeu comigo nas fibras, né? Vamos dizer assim, nas fibras da alma, mexeu no coração. E uma das formas que Deus faz para nos transformar é colocar perto de nós aquelas pessoas que nós amamos. Então você tem ali um laço afetivo com a pessoa, e tudo que aquela pessoa faz é igual um lápis caindo aqui, ó. Ó, que legal, vou fazer. Ó, que legal, vou fazer também. Então são os aprendizados. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Quem coloca essas pessoas do nosso lado? Deus. É Deus. São recursos pedagógicos divinos. Vocês estão achando que Deus é bobo? Vocês estão achando que Deus está perdido? Não, Deus foi no banheiro, esqueceu, está acontecendo as tragédias aqui no planeta. Não, Deus está sabendo de tudo que está acontecendo aqui. Está tudo sobre as graças dele. Tudo sob o domínio dele. As nossas dificuldades, né, que nós temos aqui, vão passar. Vão passar. As coisas vão melhorar. As coisas vão se transformar para melhor. O nosso planeta, um dia, será um planeta de espíritos puros. Uma luz, ô Edson, mas uma luz que não vai ter óculos escuros para a gente poder olhar, não. A gente não vai dar conta. A gente não vai dar conta. Mas até chegar lá, até a gente ser merecedor, a gente tem que acender a luz dentro da gente. Dentro da gente. Porque, gente, no ambiente, ou nos planetas, ou no plano dos espíritos iluminados, tem fome, não tem pobreza, não tem doença, não tem dificuldade para aprender, né? Essa dificuldade, nossa, aqui você pega, você olha, você lê uma vez não entende, lê 2 vezes não entende, lê 3 vezes não entende, pergunta para um, a resposta não está boa, pergunta para outro, essa dificuldade de aprender. Não. Quando nós atingimos a iluminação, a paz reina fora e dentro de nós. A harmonia reina fora e dentro de nós. Você consegue sentir e entender Deus. Às vezes, no nosso estágio, às vezes a gente até sente Deus, né? Você vê que acontece assim, isso aí foi Deus. Nossa, foi Deus isso aí. Eu não tenho, as coisas que acontecem na vida de nós, isso aí foi Deus. Não tem condição. A gente tem um relampejo, às vezes, de Deus. Mas quando nós nos iluminarmos, nós vamos saber ver essa atuação divina ao redor de nós e entender. Por enquanto, a gente entender Deus é mais ou menos assim, né? 2 formiguinhas conversando, né? Uma fala com a outra assim, você acredita no homem? Você acredita que o homem existe? A outra fala, eu não acredito que homem existe, não. Eu acredito que homem existe. Então nós aqui, falando se Deus existe, se Deus não existe, é a mesma coisa de 2 formiguinhas conversando se homem existe ou se não existe. É algo muito distante. Então, a gente usa os nossos recursos, claro, de inteligência, de vivência, para tentar pescar alguma coisa das belezas do universo, mas nós temos que crescer muito ainda, temos que aprender muito ainda, para ter uma conexão como Jesus tinha, né, como a Joana de Cusa teve, como Chico Xavier teve, como Mahatma Gandhi teve, como Madre Teresa de Calcutá teve, como Albert Einstein teve, e outros nomes que a gente nem sabe falar aqui, tiveram também com Deus. Se eles tiveram, nós também podemos ter. Desde que a gente se esforce para isso, desde que a gente queira. Desde que a gente queira. Né? E essa iluminação que nós estamos buscando nessa vida, e que Deus promove diversos recursos educativos para que a gente se ilumine, ela não acontece de uma hora para outra, claro, né? Não é uma coisa assim que eu peguei uma chave aqui, agora eu sou uma boa pessoa. É um resultado de esforço, resultado de estudo, resultado de prática, resultado de convivência, que no tempo da natureza
nós vamos alcançando esses bens. Nós vamos tornando pessoas mais virtuosas. Então tenhamos muita paciência conosco mesmo, né, gente? Que eu odeio dar má notícia para os outros. Odeio dar má notícia para os outros. Mas, gente, nós todos aqui, ó, todos. Nós somos espíritos inferiores ainda. Nós vivemos nesse planeta aqui, que nós ainda somos espíritos inferiores. Então nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos o rei da cocada preta, viu, Sr. Edson? Não somos, não. Eu diria até, aí eu falando só de mim, né? Eu não sou boa bisca, não, gente. Vocês tomem cuidado comigo. Tomem cuidado comigo. Então peço paciência de vocês para comigo, né? E usem também de paciência para com vocês. Naqueles momentos que a gente não deu conta, né, que a gente errou, que você percebeu logo depois, que veio lá o aguilhão da consciência, né, avisando, tenha paciência consigo mesmo. Aí vamos fazer de novo? Vamos aprender de novo? Vamos tentar de novo? Uma hora dá certo. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? E ele mesmo responde: o dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais que ninguém transponha com relação a vós. Então Jesus falou isso de um outro jeito, né? Ou a tradição religiosa de todos os povos fala a mesma coisa. Não faz para o outro aquilo que você não quer para você. Você quer que alguém venha e roube sua casa? Não, não quer não. Então não rouba a casa do outro. Você quer que alguém venha e te mate? Então não mata o outro. Você quer que alguém te explore? Então não explora o outro. E é simples, básico, mas profundo e iluminado. Então agradeço a paciência de vocês no estudo de hoje. Sei que tem gente que está aprendendo respiração desde o início, agora pode respirar tranquilamente. Obrigado a todos vocês. Sou Oswaldo.